Bem-vindos ao terceiro episódio do Papo com o Especialista. Hoje temos o prazer de receber o endocrinologista pediátrico, Dr. Felipe Alves. Oi, gente, tudo bom? Estou muito feliz e honrado de estar aqui, honrado por esse convite. Espero que a gente consiga tirar muitas dúvidas aí de vocês hoje. Hoje vamos responder perguntas específicas da endocrinologia pediátrica. Tá pronto para esse desafio, Fê? Prontíssimo, vamos lá. Fê, a primeira pergunta é: quando devemos investigar baixa estatura? Boa pergunta, assim. Baixa estatura é uma das principais queixas, assim, que chegam para o nosso consultório. Então, acho que realmente é muito relevante a gente saber quando a gente deve pensar, quando é um sinal de alarme aí para a gente levar o nosso filho, nossa criança aí para o endocrinologista pediátrico. Então, primeira coisa, aquela criança que tá ficando o mais baixinho da turma, que tá sofrendo bullying já pela altura, ou então você percebe algumas dicas, como por exemplo, não tá trocando muito o tamanho de roupa, o tamanho de sapato, isso daí já vai dando alguns alertas pra gente. Mas o que eu falo sempre, eu acho que o mais importante de tudo é, na verdade, ter um bom pediatra. Se você consegue ter um segmento adequado com o pediatra, ele vai identificar quando você está ficando mais para baixo na curva de crescimento, quando você reduz a velocidade de crescimento e aí precisa desse encaminhamento para o especialista. Então, seguindo direitinho com o pediatra, dá tudo certo. Só procurem um bom pediatra para vocês. E compareçam às consultas. Com certeza. Fê, como a gente estava conversando antes, as principais causas de baixa estatura na criança, quais que são? Assim, tem muitas causas de baixa estatura. Então, sempre que chega um paciente pra gente com baixa estatura, a gente precisa pensar, primeiro, será que ele tem alguma doença crônica que esteja justificando isso daí? Então, a gente investiga doença renal, doença do fígado, às vezes doenças gastrointestinais, inclusive como doença celíaca também é uma grande causa de baixa estatura. Existem algumas doenças endocrinológicas também, como por exemplo o hipotireoidismo, e aí a que a gente mais pensa sempre é a deficiência do hormônio de crescimento. Mas ela é basicamente a última que a gente deve se pensar. Ela não é tão comum assim. Então a gente tem que primeiro pensar em outras causas também tratáveis e que a gente não precisa tratar com o hormônio de crescimento em si. E aí muitas vezes a gente consegue reverter essa baixa estatura de outras formas. Além disso, existem outras causas mais raras, como por exemplo, na menina, a gente sempre precisa pensar na síndrome de Turner, que é uma grande causa realmente de baixa estatura também. Então, percebeu que seu filho, sua criança está realmente ficando mais baixo do que os colegas. O pediatra percebeu isso, fez o encaminhamento, encaminha para a gente que a gente vai fazer toda essa investigação e vai iniciar o tratamento, que muitas vezes não vai ser com hormônio de crescimento. Muitas vezes ele precisa de tratamento de outras formas, mas que também são até mais efetivas ainda para esse paciente. Essa próxima pergunta veio de uma colega médica. Quando e quais os medicamentos que devem ser utilizados no tratamento do colesterol alto, da hipercolesterolemia infantil? Quando que isso se torna um problema? Perfeito. Tem duas alterações, dois exames que a gente olha principalmente quando tem uma alteração, uma dislipidemia. Então, o que a gente vê? Principalmente o LDL aumentado ou os triglicerídeos aumentados. E aí os tratamentos são diferentes, as medicações que a gente vai utilizar são diferentes. Então, para triglicerídeos aumentados, o tratamento principal é dieta. É dieta, é mudança do estilo de vida, então é um acompanhamento multiprofissional, principalmente com a equipe da nutrição, equipe da educação física, para a gente fazer realmente uma mudança de estilo de vida adequada para esse paciente. Mas quando os triglicerídeos estão acima de 500, a gente pensa em iniciar uma medicação que é o fibrato. Qual o problema? Na criança, meio que os fibratos são off-label, então, ou seja, fora de bula. Não está na bula, mas a gente prescreve quando realmente é necessário. Então, por isso que são esses valores mais elevados realmente. E principalmente quando tem algumas síndromes genéticas associadas, como a síndrome da quilomicronemia familiar, que é uma síndrome que leva a triglicerídeos muito elevados. Aí a gente precisa começar com a medicação mesmo. Nos meus hepatopatas também. A gente já conversou bastante sobre isso. É verdade, os hepatopatas têm triglicerídeos muito elevados. Já o LDL depende de alguns valores de corte de acordo com alguns fatores de risco que o paciente tiver. Se o LDL for acima de 190, de uma forma geral, a gente repete o exame, depois de mudança de estilo de vida, depois de 3 meses, mas mantendo esse valor, a gente vai começar com medicação. Se for acima de 160,
Aí, o paciente precisa ter algum fator de risco associado à dislipidemia, problema no colesterol. Ou seja, o paciente tem obesidade, doença renal crônica, é um hepatopata, ele tem qualquer comorbidade associada que possa fazer com que essa dislipidemia tenha um risco maior. Então, LDL acima de 160. Já para o paciente com diabetes, muda o valor de corte e aí o LDL fica acima de 130. Então, a gente inicia a estatina, seja simvastatina, rosuvastatina, ainda mais precoce. Então, são basicamente esses 3 valores de corte. Perfeito. E Fê, eu queria desmistificar uma coisa antes. É só criança obesa que tem problema de colesterol ou não? Olha, definitivamente não. Claro, a gente sabe que o paciente com obesidade tem um risco aumentado realmente de dislipidemia, de problema no colesterol. Mas existem diversos outros fatores de risco, como esses que eu estou comentando. E ainda mais, num paciente que tem história familiar importante, então o pai tem algum problema no colesterol, a mãe tem problema de colesterol, isso deve ser investigado desde a infância. Na verdade, mesmo que não tenha história familiar e que não tenha nenhum problema de saúde, a gente precisa fazer uma triagem que a gente chama de triagem universal. Então, o paciente entre 7 e 9 anos, a gente acaba fazendo essa triagem. Então, precisa sim acompanhar. Um bom pediatra consegue pedir esses exames e acompanhar e encaminhar para a gente, para o endócrino, quando for necessário. Felipe, como fazemos o diagnóstico de hipoparatireoidismo na infância? Certo. Essa é uma pergunta um pouco mais específica, um pouco mais difícil, mas deixa eu tentar facilitar. A gente tem uma glândula que é a tireoide, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Está aqui a tireoide. Vocês não têm noção do que é esse consultório. É muito fofo. Mas aí, junto da tireoide, nós temos outras 4 glândulas pequenininhas, chamadas paratireoides, que aí ficam perto da tireoide. E essas glândulas pequenas, elas são importantes para regular o metabolismo, regular algumas substâncias no nosso corpo, que são basicamente o cálcio e o fósforo. Elas produzem hormônios que vão regular essas 2 substâncias, o cálcio e o fósforo. E o cálcio e o fósforo são super importantes para diversas coisas do nosso corpo. Principalmente para a saúde do osso, mas quando a gente tem o cálcio baixo, quando tem problema de hipoparatireoidismo, isso pode gerar outros sintomas também. Pode gerar sintomas gastrointestinais, inclusive. Diarreia. Exato. Pode gerar sintomas cardíacos, mas o que mais a gente vai perceber são alterações no tônus muscular mesmo e, de uma forma geral, prejuízo na saúde óssea. Então, o que a gente pensa de alteração nos exames laboratoriais para pensar no hipoparatireoidismo? Vem um cálcio baixo com fósforo alto e normalmente o PTH mais baixo. Existe ainda uma condição mais rara que vem com esses mesmos exames, mas o PTH é elevado ao invés de baixo, que a gente chama de pseudo-hipoparatireoidismo. Mas aí é muito específico. Eu acho que o importante saber que existem alguns sintomas que são causados pelo cálcio baixo e que a gente precisa investigar e que, se a gente reconhece essas alterações nos exames laboratoriais, a gente precisa encaminhar também para o endócrino pediatra. E, de fato, acontece hipoparatireoidismo também na infância, não é só na vida adulta, embora seja mais frequente na vida adulta. Agora vamos para uma das perguntas mais comuns do consultório. Quando uma criança de 6 anos começa a ter odor de suor, o que podemos usar? Ela pode usar o mesmo desodorante que o pai e a mãe? Aí tem 2 questões principais. Primeiro, uma criança de 6 anos está muito cedo ainda para ter cheiro forte de suor, cheiro na axila. Então, às vezes, a gente precisa investigar esse paciente, essa criança. Será que ele está com outras coisas associadas? Será que é só o cheiro? Ou será que está vindo também um pouco de acne? Cresceu algum pelo na região da genitália? Se for a menina, será que a mama está crescendo? Então a gente tem que entender. Será que é só realmente o cheiro? Só a axilar, que a gente chama? Ou estão vindo outras alterações associadas? Então muitas vezes isso pode estar associado a algumas doenças, algumas patologias, e a gente realmente precisa investigar. Mas digamos, chegou esse paciente aí no ambulatório, a gente investigou, foi uma axilarca, só esse cheiro forte isolado, a gente ficou mais tranquilo. Qual desodorante a gente vai usar? Aí também é um pouco complicado, porque a gente sabe que existem algumas substâncias que a gente chama de disruptores endócrinos. E essas substâncias a gente tem que tentar ao máximo evitar. Então, por exemplo, o alumínio presente no desodorante. A gente sabe que ele pode funcionar como um disruptor endócrino. E aí a gente tem que tentar
utilizar os desodorantes que não tenham alumínio. Sendo que aí a gente vai e escolhe um desodorante que seja mais natural, um desodorante com óleo essencial. Mas o óleo essencial também pode ser disruptor endócrino. Então é muito complicado realmente essa escolha de desodorante, qual utilizar, mas pode utilizar, só precisa realmente passar com o endócrino pediatra para saber qual o mais adequado, porque aí tem várias marcas que a gente pode recomendar sim. E aí agora eu vou aproveitar, assim, só falando dessa questão dos disruptores endócrinos. Isso, era uma pergunta que a gente iria fazer. O que são esses disruptores? Amiga, assim, todo mundo pergunta isso o tempo todo, tipo no consultório, é só o que a gente fala agora sobre. Mas assim, esses disruptores, o que que são? São substâncias que elas mimetizam, elas imitam os hormônios, mas que são substâncias que não são hormônios. Então tem várias assim mais conhecidas. Por exemplo, tem os parabenos, presentes em maquiagem, perfume. Aí tem o bisfenol, presente muito em plásticos. Tem o mercúrio, metais pesados, algumas substâncias presentes em pesticidas. Então tá em muita coisa. E aí essas substâncias, elas podem ir lá, por exemplo, no receptor de estrógeno, um receptor que a gente tem lá. E aí ele vai lá e estimula a puberdade precoce central. A menina virando mocinha e crescendo mama e menstruando antes da hora. Então é realmente um grande problema aí na nossa sociedade atualmente. Mas é muito complicado, porque assim, a gente sabe que essas coisas estão presentes em basicamente tudo, né? Assim, não tem como a gente tirar todos os plásticos do nosso dia a dia. Não tem como a menina que vai crescendo, vai querendo usar sua maquiagem, seu perfume, a gente vai tirar tudo isso dela. Então, o que a gente orienta de uma forma geral? Que a criança seja criança e que a criança tenha um estilo de vida saudável, o mais natural possível. Ela vai ser exposta a esses disruptores? Provavelmente, em algum momento. Isso. Mas a gente ainda não sabe muito bem se existe uma relação dose dependente, ou seja, quanto mais você se expõe a esse disruptor, mais você vai apresentar o efeito colateral. Ou será que é uma coisa que a gente chama de efeito idiosincrásico? Você se expôs uma vez e você já vai apresentar o efeito colateral? Isso a gente não sabe, os estudos não mostram muito bem ainda. Mas de qualquer forma, o que a gente sabe é que a gente tem que orientar um estilo de vida saudável e, principalmente, eu acho que muito mais importante, é cobrar dos órgãos que fiscalizam a confecção das maquiagens, a confecção desses plásticos, para tirar esses disruptores. Eu acho que o papel muito mais importante é o papel deles e não o nosso, como endócrino pediatra, como pediatras de uma forma geral. Mas sim, a gente precisa ficar atento, ainda assim, sobre esses disruptores. Certo. Então, para deixar mais orientado, teria uma pergunta sobre maquiagem e esmalte na menina. Com que idade ou qual o momento em que ela pode começar a usar o da mãe? É assim, de uma forma geral, se a menina já entrou na puberdade, não vai ter tanto risco de desenvolver uma puberdade precoce, porque ela já entrou. Então, digamos, já iniciou mama, os pelos já estão aumentando, então ela já poderia utilizar. Sendo que se sabe que esses disruptores, eles podem atrapalhar, inclusive, na vida adulta também. Tem várias outras coisas que eles atrapalham. Eles aumentam a obesidade, aumentam o risco de resistência à insulina. No homem, eles podem causar infertilidade. Então, de uma forma geral, a gente tenta orientar, nunca utilizar. Se tiver essas substâncias, em específico, claro. Por exemplo, o parabeno, ou então no plástico que é feita a maquiagem tem esse bisfenol. Aí a gente orienta, idealmente, nunca utilizar. Mas, sendo uma coisa mais natural, que não tem esses disruptores, pode utilizar tranquilamente a partir do momento que entrou na puberdade.